Já cliquei para questão. Então, começando aqui a resolução, comentário, né? Do nosso simulado geral do módulo que encerrou. A gente encerrou o módulo de janeiro, a gente encerrou agora em fevereiro. E como uma aula bônus, a gente está fazendo essa aula agora aqui para comentar o gabarito dessas questões aqui. São questões sobre princípios administrativos, sobre organização administrativa. Dois temas que estudou, né, nesse módulo que começou em fevereiro. A gente, inclusive, ultrapassou aulas previstas, fizemos 10 aulas. E agora estamos fazendo uma aula extra para comentar o gabarito, para fazer o comentário detalhado, muitas questões. Aí a gente precisaria de mais aulas para conseguir comentar todas. E durante as últimas a gente fez simulados em que a gente comentou detalhadamente cada questão. Agora chegou o momento de cada aluno resolver o seu próprio simulado e tirar as dúvidas do gabarito, né? É preciso aprender também a estar com as próprias pernas. Primeiro a gente vai lá, faz os simulados juntos, um primeiro simulado, depois tem o simulado ao final de cada módulo aí, para que o próprio aluno possa testar o que ele veio aprendendo, né? Porque a gente vai fazer o comentário do gabarito. Foi dado um tempo, né, para que cada aluno resolvesse esse simulado. Um tempo razoável, né? Mas já tem uns 5 dias, né, que eu postei no grupo esse simulado. Então ficou assim, a primeira questão é a IBFC, é sobre organização administrativa. Essa questão da IBFC fala assim, segundo José de Souza Carvalho Filho, a administração indireta do Estado é o conjunto de pessoas administrativas vinculadas à respectiva administração direta. Tem por objetivo desempenhar as atividades administrativas de forma descentralizada. A administração indireta é a administração descentralizada, né? Descentralização por outorga. Sobre a alternativa que não apresenta o ente da administração direta, que não apresenta, né? Questão da IBFC, muito simples. A autarquia é a administração indireta, está fora. A empresa pública é a administração direta, a sociedade econômica é a administração direta, fundação pública é a administração direta. Os ministérios, né? Ministério da Saúde, Ministério da Educação, eles são administração direta, porque são órgãos da União. Então, a letra D seria o gabarito aqui na primeira questão, IBFC. Mais uma questão IBFC. A administração pública compreende a administração direta e indireta. Sobre o tema, leia as sentenças abaixo. Essa é a alternativa correta. A administração direta é constituída pelos serviços integrados na estrutura administrativa da Presidência da República e dos Ministérios. Isso mesmo, né? A Presidência da República e os Ministérios são órgãos da administração direta. Esse texto aqui é do decreto-lei 200 de 67, né? Nem existe decreto-lei hoje em dia, mas em 67 existia. Esse decreto-lei ainda vigora o texto dele, ele foi recepcionado pela Constituição, e a IBFC usa muito o decreto. Oi. Oi. Professor, o áudio estava travando um pouco. E agora melhorou? Agora creio que sim. Então, continuando aqui a segunda questão.
A administração direta é constituída pelos serviços integrados da estrutura administrativa da Presidência da República e dos Ministérios. Esse texto aqui é do Decreto-Lei 200. Quem for fazer IBFC, que é o Hospital Universitário, tem que ler o Decreto-Lei 200 de 67. A IBFC gosta muito desse Decreto-Lei. Ele trata de conceitos de administração direta e indireta. O item 1 está certo. O item 2, a administração indireta, compreende as autarquias, as empresas públicas, as sociedades de economia mista, as fundações públicas, categorias de entidades que não são dotadas de personalidade jurídica. Aí tem errado, né? A gente sabe que os entes que integram a administração indireta, todos têm personalidade jurídica própria. Gabarito letra A. Apenas o item 1 está correto. O item 2 está errado, porque as entidades que compõem a administração indireta têm personalidade jurídica própria. Mais uma da IBFC, que é para completar as lacunas. A IBFC gosta muito de questão assim, simplesmente para completar lacunas. Esse texto a ser completado é um texto do Decreto-Lei 200. Diz assim: a administração é um conjunto de entes que, vinculados a um órgão da administração, então aqui só pode ser administração indireta, né? E fica assim, ó. A administração indireta é um conjunto de entes, ou seja, não são órgãos, são entidades, é a administração indireta, portanto, que, vinculada a um órgão da administração direta, prestam serviços públicos ou de interesse público. Então, até aqui, ou é a letra A ou é a letra C. As são organizações dotadas de personalidade jurídica de direito privado. Quem é que tem personalidade jurídica de direito privado? As autarquias não são. Então, não pode ser aí, não pode ser a letra C, porque a autarquia tem personalidade jurídica de direito público. Quem tem personalidade jurídica de direito privado, pode ter de direito privado, né? São as fundações públicas. Então, aqui só pode ser fundação pública. As fundações públicas são organizações dotadas de personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, criado para um fim específico de interesse coletivo. Então, o gabarito fica aqui: administração indireta, administração direta e fundações públicas. O gabarito fica a letra A. Simplesmente para completar as lacunas. Simplesmente para completar as lacunas aqui na terceira questão. IBFC, né? Quarta questão, mais uma de completar a lacuna. Olha o Decreto-Lei 200 que eu falei aí, ó. Quem for fazer IBFC tem que ler o Decreto-Lei 200 para acertar as questões de organização administrativa. Então, o que diz lá no Decreto-Lei 200? As entidades compreendidas na administração vincula-se ao Ministério. Se é vinculado ao Ministério, então é administração indireta aqui. Lá na União, cada ministério cuida de uma entidade da administração indireta. Então, o INSS, que é uma autarquia, é uma entidade da administração indireta. Quem que cuida do INSS na União? É o Ministério da Previdência Social. E assim vai. Cada entidade da administração indireta na União é supervisionada por um ministério. O ministério pertence à administração direta. Então, isso é uma maneira da administração direta controlar a administração indireta. Então, fica assim: as entidades compreendidas na administração indireta vincula-se ao ministério em cuja área de competência estiver enquadrada a sua principal atividade. Tá? Então, aqui é administração indireta. Só pode ser a B ou a E. A administração... agora é outra frase. A administração que se constitui dos serviços integrados da estrutura da presidência e dos ministros. Presidência e ministros, administração direta. Presidência e ministérios são órgãos da administração direta. Então, só pode ser agora a letra A, a letra B ou a letra E. Não mudou muita coisa. Terceiro, outra frase. É o serviço autônomo criado por lei, com personalidade jurídica, patrimônio e receitas próprios, para executar atividades típicas de administração pública,
que requeram para o seu melhor funcionamento gestão administrativa e financeira. De quem que ele está falando? Quem que é esse serviço autônomo criado por lei? Criado por lei, com personalidade jurídica, só pode ser a autarquia. Então, ou é a A ou é a E. E o final, para seu melhor funcionamento, gestão administrativa e financeira centralizada ou descentralizada? Se eu estou falando de autarquia, só pode ser descentralizada. Gabarito letra E. Gabarito letra E. Aqui na quarta questão. Quinta questão. Mais uma da banca IBFC, mais uma de completar a lacuna, né? Acerca da administração direta e indireta, assinale a alternativa que preencha corretamente as respectivas lacunas. A administração compreende administração direta, que se constitui dos serviços integrados da estrutura da presidência e dos ministros. A gente até já conhece esse texto, porque ele já caiu em duas questões anteriores. Então, a administração federal, porque o Decreto-Lei 200 trata da administração federal, quem for fazer IBFC tem que ler o Decreto-Lei 200. A administração federal, o próximo, compreende a administração direta, que constitui serviços integrados na estrutura da administrativa do presidente e dos ministros. Então, aqui é ministros. Cadê os ministros? Ministérios, né? Ou é a A, ou é a B. Agora, o restante. A administração indireta, que compreende as seguintes categorias de entidades dotadas de personalidade jurídica: autarquias, sociedades de economia mista. Ficou faltando falar de quem? Ficou faltando falar, se ele falou autarquia e sociedade de economia mista, ficou faltando ele falar de empresas públicas e fundações públicas. Então, gabarito a letra A. Não pode ser a letra não pode ser a letra E, outra letra aqui. Só poderia ser a letra A, né? Só poderia ser a letra A, porque preenche corretamente as entidades da administração indireta e porque preenche corretamente as entidades da administração, os órgãos da administração direta no item 1. Gabarito letra A. Mais uma de completar a lacuna. Esses textos aqui que eu estou lendo, da onde são esses textos? Da onde são esses textos que, para a gente, são textos novos? São do Decreto-Lei 200. Estou passando aí a dica para quem vai fazer hospital universitário, IBFC, tem que ler o Decreto-Lei 200. E quem for fazer FCC, se deparar com esses textos aqui, numa questão FCC, já sabe que são textos corretos, porque estão no Decreto-Lei 200. Ou seja, está ampliando o horizonte também de quem vai fazer banca FCC. Está ampliando as possibilidades. Sexta questão. A organização administrativa resulta de um conjunto de normas jurídicas que regem a competência, as relações hierárquicas, as situações jurídicas, as normas de atuação e controle dos órgãos e pessoas no exercício da função administrativa. Sobre a administração direta e indireta, assinale a alternativa incorreta, ele quer a errada. Errada. Na administração direta, considera-se o Estado como pessoa administrativa. Olha, o Estado, ele tem personalidade jurídica própria. O Estado é uma pessoa. Só que o Estado é uma pessoa política. Só que o Estado também presta serviços públicos. Então, eu posso considerar o Estado uma pessoa administrativa também. Eu tenho que ler as outras. Se eu não tiver uma melhor, quer dizer, uma errada, muito mais errada, eu posso ficar com a letra A. Não é tão errado dizer que o Estado é uma pessoa administrativa. De fato, o Estado é pessoa, só que é pessoa política. Só que o Estado também presta serviço. Então, o Estado também é um tipo de pessoa administrativa. Pessoa administrativa é aquela que presta serviços. Então, não está de todo errado essa letra A. Se eu não achar uma mais errada que essa, eu vou ficar com a A. Ele quer errada. Para ficar redondinha a letra A, tinha que dizer que o Estado é pessoa política. Mas não está errado dizer que o Estado é pessoa administrativa. Vamos ver as outras. A administração direta do Estado abrange todos os órgãos dos poderes políticos das pessoas federativas, cuja competência seja de exercer atividade administrativa. Então, a administração direta é formada por órgãos? Sim. Esses órgãos pertencem aos poderes políticos?
Executivo, Legislativo, Judiciário? Sim. Das pessoas federativas? União, Estado, município, DF? Sim. Cuja competência seja exercer atividade administrativa? Os órgãos têm que prestar atividades administrativas para a população, prestar serviços. Letra B está certa. Letra B tem um conceito de administração direta aqui na letra B. Ele quer a errada. Letra C. A administração direta é formada por pessoas jurídicas, como, por exemplo, as empresas públicas. Agora está muito errado, né? A letra C é o gabarito, porque o erro é muito grande. Empresas públicas não fazem parte da administração direta. Empresas públicas fazem parte da administração indireta. Ele entregou de bandeja errada aqui. Gabarito letra C. As outras, então, estão certas, né? Quando o Estado executa tarefas através dos seus órgãos internos, estamos diante da administração direta. Perfeito. Órgãos da União, do Estado, do município DF, administração direta. E também chamada de centralização, né? A administração direta é chamada de centralização. A administração indireta é uma forma de descentralização. Tá certo a letra D. E letra E, todas as entidades federativas, União, Estado, município DF, podem ter sua administração indireta. Isso, tá perfeito. Tem administração indireta na União, tem administração indireta no Estado, no município e no DF. Errada é a letra C, é o gabarito da sexta questão. Sétima questão, também IBFC. Assinale a alternativa que apresenta corretamente um conceito de desconcentração. Desconcentração, a gente sabe muito bem, é a criação de órgãos internos a uma mesma pessoa jurídica. Então, qual é a certa aqui? Distribuição de competências de uma pessoa para outra já está fora. Aqui tem duas pessoas. Desconcentração só tem uma. Distribuição interna de competências, certo. Ou seja, uma distribuição de competências dentro da mesma pessoa jurídica, conceito redondinho de desconcentração na letra B. Na letra B, desconcentração, eu só tenho uma pessoa jurídica envolvida e eu estou distribuindo competências internamente a essa mesma pessoa, através da criação de novos órgãos. Letra B é o gabarito da nona e veio redondinho esse gabarito, né? Perfeitinho. Vamos fazer agora a 10ª. Não, agora é a 9ª, né? Cadê a 8ª? Não, espera aí. A gente fez a 7ª. Agora a gente vai fazer a 8ª. Também IBFC. Para José dos Santos Carvalho Filho, a função administrativa é, dentre todas, a mais ampla, uma vez que é através dela que o Estado cuida da gestão de todos os seus interesses e da coletividade. Considerando o sentido material ou objetivo e o sentido subjetivo ou orgânico da administração pública, analise atentamente as afirmativas abaixo e dê valores falsos ou verdadeiros. Então, aqui ele quer que se analise falso e verdadeiro. São itens bem grandes, o que mostra que a IBFC, quando trabalha com esse negócio de falso e verdadeiro, dá uma apertada, né? Coloca itens bem grandes. Mas eu já adianto que esses itens grandes, eles se referem a textos conhecidos de doutrinadores. A textos conhecidos de doutrinadores. Então, ele quer no final aqui que ele diga, que qual é a combinação correta. O exercício das atividades administrativas pode se dar tanto de forma centralizada, prestada pela administração direta, certo. Administração direta, centralização, certo. Composto pelos entes políticos, administração direta, entes políticos e seus órgãos, perfeito. Quanto o exercício da atividade administrativa pode ser prestado de forma descentralizada, em que há a transferência da prestação de serviço para um ente e não para um órgão, para um ente, certo? Para outra pessoa jurídica fora de sua estrutura. Tá certo, tá? É verdade esse item 1. Ele colocou o conceito de administração direta no início e o conceito de administração indireta no final. Claro que está perfeito esse texto. É um recorte da opinião de um autor. O autor não falaria errado sobre esse tema.
Item 2, é verdade o item 1. Item 2, a desconcentração configura o deslocamento interno, certo, de competências dentro de uma mesma pessoa jurídica. Perfeito. Eu só tenho uma pessoa jurídica na desconcentração, com a possibilidade de criação de órgãos. Isso mesmo, desconcentração cria órgãos especializados e subordinados, os quais se submetem a uma espécie de controle hierárquico. No órgão, eu tenho controle hierárquico. Perfeito. Eu não tenho controle hierárquico nas entidades, mas nos órgãos eu tenho controle hierárquico. A gente falou disso aqui. Item 1 e 2 estão certos. Então, já dá de marcar? Pode ser a D, pode ser a C. Vai definir, é a próxima. As empresas públicas e as sociedades de economia mista poderão gozar de privilégios fiscais não extensíveis ao setor privado? Claro que não, porque as empresas públicas e as sociedades de economia mista, elas são pessoas jurídicas de direito privado. Quer dizer que elas atuam em pé de igualdade com as demais empresas do mesmo setor, do ramo privado que elas atuam. O Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista, é um banco. Já pensou se o Banco do Brasil tivesse privilégios que o Itaú, o Bradesco, que são bancos 100% privados, não tem nada de público no Itaú e no Bradesco. Já pensou se o Banco do Brasil tivesse privilégios que o Itaú, o Bradesco, o Santander não tivessem? Será que esses bancos prefeririam ficar no Brasil para concorrer com o Banco do Brasil, que tem privilégios? Claro que não. O Banco do Brasil precisa atuar em condições de igualdade com os demais bancos da iniciativa privada. O Banco do Brasil, que é uma sociedade de economia mista, é uma pessoa jurídica de direito privado. Ser de direito privado significa atuar em condições de igualdade no mercado privado. Então, está errado o item 3, gabarito letra C, então. Quem tem prerrogativas são as pessoas jurídicas de direito público, no caso, uma autarquia. Essa sim tem prerrogativas de direito público. E as empresas do setor privado, ou quem for do setor privado, está sujeito a essas prerrogativas. Porque a autarquia é uma pessoa jurídica de direito público. Ser de direito público é ter prerrogativas. Ser de direito privado é atuar em condição de igualdade. A gente falou disso aqui. Quem não tiver todas as aulas que a gente ministrou, tiver perdido, apagado conversa, e perdido aulas, é só mandar mensagem para mim, que eu envio todas as aulas que a gente ministrou na sequência, tá? Para quem adquiriu o módulo inteiro passado, eu envio todas essas aulas que a gente ministrou no módulo passado. Aí você pode revisar todos os temas que a gente está trabalhando aqui. Então, só pode estar certo o último, né? O último só pode estar certo. São características comuns às entidades da administração pública indireta, seja de direito público, seja de direito privado, a existência de personalidade jurídica. Isso mesmo. Todas as entidades da administração indireta têm personalidade jurídica própria. E também para elas há necessidade de lei específica para sua criação ou para sua autorização, a depender do caso. A gente falou muito aqui que é necessário uma lei específica para criar ou para autorizar a criação. A criação para uma finalidade específica de interesse público, definida em lei, a ausência de fins lucrativos e a submissão do controle finalístico exercido pelo ente da administração direta. Então, são características dos entes da administração indireta aqui no item 4. Está tudo certo aí. Gabarito letra C. Uma questão que mostra que a IBFC também sabe trabalhar com textos longos. Claro que tudo aqui é texto de autor. Então, o que a gente fala na aula, tudo cai aqui. O autor não vai falar errado sobre esses temas, né? Nona questão, a última da IBFC, para quem vai fazer hospital universitário. A pegada é essa que a gente está mostrando aqui. Assinale a alternativa correta sobre como é designado o conjunto de órgãos que integram as pessoas federativas, aos quais foi atribuída a competência para o exercício de forma centralizada das atividades administrativas do Estado. E aí? Qual é o gabarito aqui da 9? Vocês já dão conta de fazer essa 9 aqui. Qual o gabarito da 9 aqui? Assinar a alternativa aqui corretamente. Correta sobre como é designado o conjunto de órgãos que integram as pessoas federativas. Pessoas federativas
é a mesma coisa que pessoas políticas, é União, Estado, Município, DF. A União, Estado, Município, DF, atuando através dos seus órgãos, é a administração direta, os quais é atribuída a competência para exercício de forma centralizada. Eu acho que vocês estão espertos que centralização é a mesma coisa que a administração direta. Então, aqui ele já entregou que é administração direta quando falou centralizado. Ele entregou que é administração direta quando falou pessoas federativas, os entes federativos, as pessoas políticas. Então, aqui, das atividades do Estado. É para assinar a alternativa correta sobre como é designado o conjunto de órgãos. É a administração direta. Cadê a administração direta aqui? A administração direta, letra C, na 9. 10. Uma questão da banca FCC. Para quem vai fazer FCC aí, como é que fica? A administração indireta pode ser estruturada por meio da... Como é que é estruturada a administração direta? A gente está careca de saber. Letra A. Instituição de pessoas jurídicas de diversas naturezas. A administração indireta, ela é estruturada, ela é formada por pessoas jurídicas. União, autarquias, fundações públicas, sociedades de economia mista, empresa pública são pessoas jurídicas que compõem a administração indireta, que não guardam vínculo hierárquico com a administração direta. Isso mesmo. A administração direta controla a administração indireta. Controla, mas não usando a hierarquia, e sim usando a vinculação administrativa, também chamada de controle finalístico, também chamada de tutela administrativa, também chamada de supervisão ministerial. Questão batida da banca FCC, só pergunta isso todo o tempo. Gabarito letra A. 11. Essa aqui caiu no IAPEM, ó. Essa questão aqui caiu no IAPEM, essa questão 11. A obrigatoriedade de realização de concurso público de títulos e documentos para ingressos em cargo público efetivo dentre outros fundamentos, olha as alternativas. O que é o concurso público? É manifestação do princípio da eficiência? Também. Mas o concurso público, ele é mais a cara do princípio da impessoalidade. Se não tiver a impessoalidade aqui, a gente pode considerar a eficiência, tá? Mas vamos dizer o que ele diz sobre a eficiência. Concurso público é manifestação do princípio da eficiência. Também assim como é manifestação do princípio da impessoalidade. Mas pode ser os dois? Pode, porque os princípios são harmônicos. Então, eles tratam dos mesmos temas. Só que só posso ter um item certo aqui. Vamos procurar. Concurso público é manifestação do princípio da eficiência? Sim. Tendo em vista que devem ingressar no serviço público aqueles que demonstrem capacitação e condições técnicas para exercício do cargo. Olha, a letra A está falando corretamente sobre o princípio da eficiência no que tange a concurso público. Mas a gente estudou aqui no nosso curso que quando pergunta concurso público, qual é a resposta? Princípio da impessoalidade. Em qual das caras da impessoalidade? Aquela cara da impessoalidade que diz que a administração é obrigada a tratar os administrados de forma igual, isonômica. E por isso a administração deve dar oportunidades iguais a todos e realizar concurso público. Se não tiver essa alternativa aqui nas outras opções, eu vou ficar com a letra A. Então, letra B. Concurso público é a expressão do princípio da publicidade, que rege a administração pública, já que os editais, provas e resultados devem ser publicados em jornais de grande circulação, ainda que fundações e empresas estatais não estejam sujeitas a essa norma. Fundações e empresas estatais estão sujeitas a dar publicidade a seus concursos públicos? Claro que estão. Então, a letra B já está errada. Letra C, concurso público. É a expressão do princípio da isonomia? Isso mesmo. O concurso público é a expressão do princípio da igualdade, do princípio da isonomia, do princípio da impessoalidade. É isso que a gente estudou aqui. Se a letra C for mais completa que a letra A, a gente vai ficar com a letra C. Porque realmente o concurso público é
expressão com maior intensidade do princípio da igualdade, do princípio da isonomia, do princípio da impessoalidade, que obriga a administração a dar oportunidades iguais a todos aqueles que queiram ser servidores. Então, o concurso público é a expressão do princípio da isonomia? Sim. Para igualdade de oportunidade para todos os interessados no ingresso no serviço público? Isso mesmo. Será que a gente vai ficar com a C, que ela é mais completa? Não podendo ser adotadas condições diferenciadas para nenhum participante? Ah, não. O final matou a letra C. O final matou a letra C. É possível, sim, adotar condições diferenciadas em relação a participantes. É por isso que tem cota, é por isso que tem vagas destinadas para deficientes, é por isso que, em alguns concursos, é dividido vagas entre homens e mulheres. Então, é possível, sim, haver condições diferenciadas para ingressar no serviço público. Em alguns concursos, é dividido por idade, um limite de idade. Então, o fato de existir cotas, o fato de existir concurso que limita a idade, o fato de existir concurso que tem mais vagas para homens do que para mulheres, por exemplo, por causa das características do cargo, né? Geralmente cargos da área policial. Isso mostra que a isonomia ela deve ser vista da sua face material e não da sua face formal. A igualdade formal realmente diz que todo mundo é igual, mas de fato as pessoas não são iguais. Então, a igualdade material é a própria justiça que iguala as pessoas dentro do mundo fático. Então, a pessoa com deficiência, ela vai concorrer igualitariamente à vaga no concurso público, mas ela vai concorrer entre os iguais a ela. Por isso que tem vaga destinada para deficiente. Na hora de fazer o TAF, homens e mulheres vão fazer o TAF, mas o TAF da mulher vai ser diferente do TAF do homem, porque homens e mulheres são faticamente desiguais quanto à questão fisiológica. Não dá de cobrar 6 barras verticais para o homem e 6 barras verticais para a mulher, porque eu não estaria sendo justo, eu não estaria empregando a igualdade material. Mas é possível que a barra da mulher entre as mulheres seja diferenciada, seja uma barra com uma inclinação. E a barra dos homens, entre os homens, seja uma barra vertical. E ainda é possível pegar os homens e dividir pelas idades. O homem com até 18 anos vai fazer 6 barras. Quem tem de 20 a 25 vai fazer 5 barras. Quem tem de 26 a 30 vai fazer 4 barras. Então, tudo isso mostra que a isonomia tem que ser vista sobre sua face da igualdade material, que é tratar os iguais de maneira igual e os desiguais de maneira desigual na exata medida das suas desigualdades. É possível, sim, diferenciar os participantes no concurso público. Isso não fere a igualdade, isso promove a justiça no tratamento entre as pessoas. Então, a C está errada porque diz que não pode ser adotada essas condições diferenciadas. Então, a letra D, concurso público, é obrigatório para o preenchimento de cargos, empregos e funções em qualquer modelo de organização, em qualquer modelo de organização administrativa escolhido, mesmo na desconcentração, em que são instituídas pessoas jurídicas para integrar a administração indireta. Desconcentração é administração indireta? Descentralização é administração indireta. Desconcentração é a criação de órgãos dentro de uma mesma pessoa jurídica. Então, só aqui esse erro conceitual já mata a letra D. Descentralização é a administração indireta. Desconcentração é a criação de órgãos internamente a uma mesma pessoa. Mas estava no conceito aqui, né? Para quem está desatento. E a letra E, concurso público. É possível de ser dispensado nos casos de situação emergencial, sujeitando-se o novo funcionário a estágio probatório para, além da finalidade original, atestar capacidade técnica. Olha, se o concurso foi dispensado em situação emergencial, tá? Não existe essa exceção aqui em situação emergencial. Se não, faria isso agora na pandemia, né? Tá precisando de médico. Então, contrata o médico, nomeia o médico para o cargo efetivo sem concurso. Não é possível.
se quiser ocupar um cargo efetivo, mesmo numa pandemia, que é uma situação emergencial, é necessário, sim, fazer o concurso público. Dá de contratar no contrato administrativo, emergencialmente. Mas o contrato administrativo não é cargo efetivo. O vínculo não é definitivo. O vínculo é transitório. Então, não existe essa exceção que, diante de uma emergência, o cara vai entrar num cargo efetivo sem concurso. Não tem essa exceção. E muito mais entrar no cargo efetivo sem concurso e ainda diferenciar o estágio probatório dele. Tá? Então, foi inventada essa letra E. Numa situação de emergência, é possível sim contratar servidores temporários, sem concurso público, mas eles não são efetivos. Eles vão ficar um tempo e sair. Isso foi feito, inclusive, agora na pandemia, contratação temporária do contrato administrativo. Realmente, tinha que analisar e perceber que a mais completa é a letra A. Ele trouxe o concurso público, o examinador, mas colocou na ótica do princípio da eficiência. Ou seja, testou a capacidade do candidato de analisar os demais itens para encontrar o item mais certo. 12. A respeito dos princípios da administração pública, é correto afirmar que ele quer saber dos princípios. Princípios se aplicam às entidades, também às entidades da administração indireta? Sim. Exceto, já está errado, todos os princípios se aplicam à administração indireta. Não tem exceto. Exceto aquelas submetidas a regime jurídico de direito privado. Está dizendo que as pessoas jurídicas de direito privado, como as sociedades de economia mista e as empresas públicas, não devem respeitar os princípios. E está errado. Todas as entidades da administração indireta, autarquias, fundações públicas, sociedade de economia e empresa pública, respeitam os princípios administrativos. Os princípios, é correto afirmar, possuem uma ordem de prevalência? Não existe hierarquia entre princípios. Então, não tem ordem de prevalência. Não existe escalonamento hierárquico entre princípios. Não existe princípio maior e princípio menor. A letra B está errada, só pela primeira linha. Não tem uma ordem de prevalência, uma escadinha que eu vou colocar dizendo que é o princípio maior, o princípio menor, o princípio superior, o princípio inferior, o princípio prevalente, o princípio subordinado. Não tem isso. Os princípios são iguais. Letra C. O princípio da eficiência, com o advento da emenda constitucional 19 de 98, ganhou assento constitucional? Certo. A eficiência se tornou constitucional em 98 com a emenda 19, completando o mnemônico LIMP. A eficiência foi incluída no artigo 37. Perfeito. Passando a sobrepor-se sobre os demais? Já está fora. Nenhum princípio sobrepõe sobre os demais. Os princípios são iguais, não tem hierarquia entre eles. A C está fora, porque nenhum princípio sobrepõe sobre outro. D. Os princípios se aplicam em igual medida? Sim. E de acordo com as ponderações determinadas pela situação concreta? Isso mesmo. Em cada situação, eu posso ponderar, eu posso sobrepesar, eu posso pesar, analisar, fazer uma ponderação sobre como utilizar o princípio. Depende do caso concreto. Os princípios se aplicam em igual medida? Sim, são iguais. De acordo com as ponderações de cada caso? Sim. A todas as entidades integrantes da administração direta e indireta? Isso mesmo, ninguém escapa. É o próprio artigo 37 da Constituição. Os princípios se aplicam a todas as entidades da administração direta e indireta, de todos os poderes, executivo, legislativo, judiciário, de todos os entes federativos, União, Estado, Município, DF. Gabarito letra D, na 12. E a letra E, o que está errado na 12? O princípio da moralidade é considerado um princípio prevalente? Não tem princípio prevalente. Os princípios são iguais. Então, a letra E está errada pelo mesmo motivo que está errada a letra C, pelo mesmo motivo que está errado a letra B. Tudo falando que existe princípio maior que o outro. A B, a C e a E. As três foram eliminadas pela mesma razão. 13. Questão 13. Considerando os princípios básicos, aquele que se relaciona com as normas da boa administração, no sentido de que a administração pública, em todos os seus setores, deve concretizar suas atividades com vista a extrair o maior número possível de efeitos positivos do administrado, sopesando a relação custo-benefício, buscando a excelência dos recursos. Enfim,
dotando de maior eficácia possível as ações do Estado. Olha aí, ó. Extrair o maior número possível de efeitos positivos, custo-benefício, excelência de recursos, maior eficácia possível. Que princípio é esse? Está na cara, princípio da eficiência. Letra C. Esse negócio de sopesar a relação custo-benefício é o próprio princípio da eficiência. É fazer mais com menos, é otimizar os recursos. Letra C. 14. No que tange aos princípios constitucionais em relação ao direito administrativo, é certo que o princípio da publicidade é absoluto, está fora, não existe princípio absoluto. Todos os princípios são relativos. Se existisse um princípio absoluto, ele seria maior que todos os outros, né? Seria absoluto, que a gente sabe que não existe princípio maior que todos os outros, princípios são iguais. Letra B. O princípio da legalidade incide somente sobre a atividade administrativa, ficando excluídas as funções atípicas da esfera legislativa e jurisdicional. E aí, os princípios se aplicam a todos os poderes, executivo, legislativo e judiciário? Os princípios se aplicam a todos os poderes, sim ou não? Executivo, legislativo e judiciário? Se aplicam, e a letra B está dizendo que não. Está dizendo que só se aplica ao executivo, na função administrativa. Não se aplica ao legislativo e ao judiciário. E se aplica sim. Se aplica a todos os poderes de todos os entes federativos da administração direta e da indireta. Bastava saber o artigo 37 aqui. O caput, né? Que os princípios se aplicam a todos os poderes, executivo, legislativo, judiciário, de todos os entes federativos, União, Estado, município, DF, tanto da administração direta quanto da indireta. C. Impessoalidade nada tem a ver com os princípios da igualdade. Fôlego, a impessoalidade é o princípio da igualdade. A impessoalidade é o princípio da finalidade. Qual é a finalidade de todo ato administrativo? O interesse público. É por isso que a administração é impessoal. Se a administração é impessoal, ela deve tratar todos iguais? Deve. O princípio da igualdade decorre, ele está relacionado diretamente ao princípio da impessoalidade. Aqui está dizendo que nada tem a ver. De cara, está errado a letra C. Letra D. O princípio da moralidade impõe expressamente à administração pública a obrigação de realizar suas atribuições com perfeição, rapidez e rendimento. Perfeição, rapidez e rendimento não é princípio da moralidade. Perfeição, rapidez e rendimento é princípio da eficiência. Então, o gabarito só pode ser a letra E. O princípio da eficiência é também eficiência. É também boa administração. Sim, ser eficiente é ter uma boa administração. Pois deve-se, olha, sopesar, apareceu de novo. Ó. O verbo sopesar é de algum doutrinador, né? Que marca o princípio da eficiência. O princípio da eficiência, pois deve-se sopesar a relação custo-benefício? Isso mesmo. Sopesar a relação custo-benefício é princípio da eficiência. Buscar a otimização de recursos? Isso mesmo. Excelência dos recursos é otimizar os recursos. Em suma, tem-se por obrigação dotar maior eficácia possível todas as ações do Estado? Isso mesmo, maior eficácia possível das ações do Estado é o princípio da eficiência. Gabarito letra E. Questão muito boa, né? Uma questão que caiu no TRE de Pernambuco. Gabarito letra E. Princípio da eficiência. Sopesar a relação custo-benefício. 15. Em relação aos princípios básicos da administração pública, é incorreto afirmar. Quando o nosso caderno está em dia, fica muito fácil, né? Achar incorreto. Olha a letra C aqui, ó. Princípio da indisponibilidade. Consiste no poder da administração de revogar e de anular atos irregulares, inoportunos e ilegais. Esse negócio da administração, revogar e anular os seus próprios atos, que princípio é esse? Não é o da indisponibilidade. O fato da administração poder anular e revogar os seus próprios atos, sem precisar de uma confirmação do Poder Judiciário para isso, é o princípio da autotutela. É um dos princípios implícitos da administração pública. Princípio da autotutela, que permite à administração anular seus atos quando ilegais e permite à própria administração revogar os seus próprios atos quando inconvenientes e inoportunos.
Então, não é o princípio da indisponibilidade que permite à administração revogar e anular seus próprios atos. É o princípio da autotutela. Só que o princípio da autotutela foi o nosso primeiro princípio batido aqui no nosso curso, porque é o que mais cai. Ele trouxe o item errado justamente no princípio mais cobrado. Então, só errava essa questão quem quisesse mesmo. Porque saber que autotutela é anular e revogar os seus próprios atos é básico demais para errar essa letra C. Não é o princípio da indisponibilidade que permite anular e revogar. É o princípio da autotutela. Gabarito letra C, já que ele quer a errada. Todas as outras estão corretas. Todas as outras estão corretas. 16. Após tomar ciência de irregularidades praticadas pela Assembleia Legislativa em seu estado, o cidadão José da Silva diligenciou, junto ao referido órgão, a oportunidade em que lhe foi negado o direito de obter certidões para esclarecer tal fato. E aí, a gente bateu em sala, né? Em sala virtual. A gente bateu aqui nos nossos vídeos. Quando estiver fazendo uma questão e disser na questão que foi negado o direito de petição, quando disser na questão que foi negado o direito de obter certidões para esclarecer uma irregularidade dentro do serviço público, qual princípio foi ferido se estão negando a informação para que a população possa fazer controle da administração pública? Princípio da publicidade. A gente trabalhou essas questões aqui, tá? E eu dei até a dica. Não tenta entender por que é publicidade. Aceita que é publicidade. Direito de petição, direito de obter certidões, direito de obter informações para poder fazer um controle da administração pública. Saber o que está certo e o que está errado dentro da administração. Quando isso é negado, ferir o princípio da publicidade, porque impediram o controle administrativo. O controle feito pela população sobre a administração. 16, a letra E. 17. Questão 17. A publicidade de atos, programas e obras e serviços dos órgãos públicos deverá... Artigo 37, parágrafo 1º da Constituição. A gente está careca de saber esse artigo. A gente resolveu muitas questões desse parágrafo 1º, artigo 37. É muito repetido o artigo 37, parágrafo 1º. Muito repetido. Ele diz que a publicidade dos atos, programas, obras e serviços dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo e de orientação social, dela não podendo constar nomes, dela não podendo constar símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal da autoridade ou do servidor público. Quando isso acontece, o princípio ferido não é o da publicidade. Quando isso acontece, o princípio ferido é o da impessoalidade. A gente bateu muito o artigo 37, parágrafo 1º. Eu peço que vocês revisem esse 37, parágrafo 1º. Ele cai muito. A questão é simples, só que na hora dá uma vontade de marcar o princípio da publicidade. Tá? Então aqui ele nem pediu para marcar princípio nenhum, ele pediu só para completar o texto. E quem completa o texto é a letra A. A publicidade dos programas, obras e serviços dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo e de orientação social, letra A. Nem precisava dizer que a resposta era princípio da impessoalidade. Bastava dizer que a letra A completa o texto do artigo 37, parágrafo 1º, um texto repetidíssimo em prova. 18. Quando se diz que a administração não pode atuar com vistas a prejudicar ou beneficiar pessoas determinadas, estamos diante de qual princípio? O princípio da impessoalidade, né? O princípio da impessoalidade, também chamado de princípio da finalidade, é a mesma coisa, é sinônimo, a gente viu isso aqui. Diz que a administração não pode beneficiar ou prejudicar uma pessoa determinada, porque a administração trata todo mundo igual. A administração não olha para a pessoa, a administração olha para o interesse público. É por isso que a administração é impessoal. Não pode prejudicar nem beneficiar pessoas determinadas. A administração é neutra. Não está nem para ajudar nem para atrapalhar. A administração está para cumprir o interesse público. Letra C, o gabarito. Questão batida de impessoalidade também aqui. Caiu em 2009, né? Faz tempo. No Pará, no Tribunal de Justiça do Pará. Acredito que muita gente tenha acertado essa 18. Bem fácil. 19. Ele tem 3 princípios. E ele quer que identifique a ordem desses princípios. Vamos ver o primeiro. A imposição
A imposição ao administrador público de uma ação planejada e transparente com o fito de prevenir riscos e corrigir desvios suscetíveis de afetar o equilíbrio das contas públicas. Olha, o item 1 está a cara do princípio da publicidade, né? Porque está falando de transparente, porque está falando de contas públicas, está falando de imposição ao administrador de uma ação planejada e transparente com o fito de prevenir riscos e corrigir desvios suscetíveis de afetar o equilíbrio das contas públicas. Tá meio que a cara da... Ele não falou muita coisa. Eu estou só juntando as palavras, né? Pode ser a publicidade. Só que a ação planejada já não é publicidade. A ação planejada já seria eficiência. Mas vamos ver. Transparente e equilíbrio das contas públicas. Não, equilíbrio das contas públicas já não é publicidade. Equilíbrio de contas públicas já é eficiência. Equilibrar as contas públicas é fazer mais com menos, é aproveitar o máximo dos recursos disponíveis. Ação planejada também é eficiência. Transparente já é publicidade. Olha, esse item 1 pode ser eficiência, pode ser publicidade. Equilíbrio das contas públicas é eficiência, porque está otimizando os gastos públicos. Prestação de contas seria publicidade. Equilíbrio das contas é eficiência. Vamos ver as outras. Não vou falar nada sobre esse item 1. Ele pode ser eficiência, pode ser publicidade, né? Porque tem transparente, vem aqui, transparência é publicidade, né? Transparência é publicidade. Vamos ver os outros, né? Está indefinido esse item 1 aí. Os atos praticados pela administração pública devem ser abstratamente genéricos e isonômicos. Esse aqui eu sei. Isonômico, genérico é geral, né? Isonômico é igualdade. Qual é o princípio que diz que os atos da administração devem ser pautados pela igualdade, pela isonomia, devem ser genéricos, sem privilegiar, sem consagrar privilégios ou situações restritivas injustificadas, sem prejudicar nem ajudar ninguém. Deve ser isonômico, deve ser genérico. Aqui eu sei que é impessoalidade. Sem dúvida, o item 2 é impessoalidade. Isonômico, genérico, sem prejudicar nem beneficiar pessoas certas. Então, aqui, impessoalidade pode ser a B, impessoalidade pode ser a E. Então, eu já descarto o item 1 ser publicidade. O item 1 ou é eficiência ou moralidade. Não tem nada a ver com moralidade o item 1. Gabarito já é a letra B de bola. Gabarito já é a letra B de bola. O gabarito já é a letra B de bola, porque o primeiro é eficiência, o segundo é impessoalidade. Então, esse terceiro tem que ser legalidade, senão bagunçou tudo. A autolimitação do Estado em face dos direitos subjetivos e a vinculação de toda atividade administrativa à lei como medida de exercício do poder. Princípio da legalidade. O princípio da legalidade ele limita o poder do Estado. Quando a lei diz que determinado crime é punido com 5 anos de detenção, o Estado só pode punir com 5 anos de detenção, não pode punir com mais. Limitou ou não limitou o poder do Estado uma lei? Limitou. Vinculação de toda atividade administrativa à lei. Vincular a atividade administrativa à lei é legalidade. Então, princípio da legalidade, item 3. Gabarito letra B de bola. Na 19, que caiu para analista judiciário. Uma questão que deve ter dado um trabalhinho para a galera raciocinar na hora, né? A gente fazendo aqui na calma, já tivemos alguma dificuldade para raciocinar ela. Imagine quem fez na hora lá. Essa questão aqui deve ter feito a diferença nessa prova de analista. Essa 19 aqui. Gabarito letra B. 20. O princípio da legalidade significa... O que significa o princípio da legalidade? Questão batida. Que a administração pública só pode fazer o que a lei permite. A administração só pode fazer o que a lei permite, o que a lei autoriza, o que a lei determina. Isso é o princípio da legalidade para a administração pública. Letra D. Questão batida, caiu em 2009.
no TRE do Piauí. Muita gente deve ter acertado, muito simples essa questão. 21. Quando se afirma que o particular pode fazer tudo o que a lei não proíbe e que a administração só pode fazer o que a lei determina ou autoriza, que princípio é esse? Questão batida de 2010 também. O particular, a legalidade diz que o particular pode fazer tudo o que a lei não proíbe. Mas a mesma legalidade diz que a administração só pode fazer o que a lei determina ou autoriza. Uma legalidade é privada, outra legalidade é pública, mas as duas juntas são o princípio da legalidade. É porque existe uma legalidade privada, válida para os particulares, que diz que o particular pode fazer tudo aquilo que bem entender, exceto o que a lei proíbe. O particular pode fazer tudo o que a lei não proíbe. Mas também existe uma legalidade pública, uma legalidade que vale não para o particular, e sim para a administração pública. A legalidade pública, válida para os agentes públicos, diz que a administração só pode fazer o que a lei determina ou autoriza. Então, aqui eu tenho o princípio da legalidade na letra A, uma questão fácil também. 22. Questão 22. O que a 22 quer da gente? A 22 quer que a gente diga o que está certo e o que está errado aqui. Os princípios devem ser obedecidos. Os princípios devem ser obedecidos pela administração de quaisquer poderes. Isso mesmo. Todos os poderes, todos os entes federativos, administração direta e indireta. Lembra do artigo 37 que eu falei? Quem deve respeito aos princípios? Todos os poderes, executivo, legislativo e judiciário, todos os entes federativos, União, Estado, município, DF, e a administração direta e indireta. Item 1 está certo. A obrigatoriedade de obediência. A obrigatoriedade de obediência destina-se à administração direta, não alcançando as empresas públicas. O examinador da FCC tem esse costume de dizer que as empresas públicas e as sociedades de economia mista, por serem pessoas jurídicas de direito privado, não devem respeito aos princípios administrativos. Muito errado isso. As sociedades de economia mista são pessoas jurídicas de direito privado, mas integram a administração pública indireta. Então, elas respeitam, sim, os princípios da administração pública. Teve pelo menos umas 3 questões aqui que disse que as empresas públicas, as sociedades de economia mista, por serem pessoas jurídicas de direito privado, não devem respeitar os princípios. Errado, devem sim. Porque, apesar de serem pessoas jurídicas de direito privado, fazem parte da administração pública indireta. E a gente sabe que os princípios da administração pública, direta ou indireta, da União, Estado, município, DF, de todos os poderes, executivo, legislativo e judiciário. Ninguém escapa de respeitar os princípios. Artigo 37 da Constituição. A gente também já debateu muito isso aqui. Item 3. Todas as entidades estatais, União, Estado, município, DF, devem obediência aos princípios? Claro. Todos aí. Então, o item 3 está certo, o item 1 está certo, o gabarito letra B de bola. B de bola o gabarito. 23. Qual é o gabarito da 23? A 23 é só para identificar o princípio. Adequação entre meios e fins. Já entregou. Adequações entre meios e fins é razoabilidade e proporcionalidade. Isso é razoabilidade e proporcionalidade. Adequar os meios aos fins. Gabarito letra A. Assim como a eficiência é sobrepesar, sopesar o custo-benefício. Sopesar custo-benefício é eficiência. Adequar meios aos fins é razoabilidade e proporcionalidade. É assim que funciona. Um termo para cada princípio. 23, o gabarito é letra A. Adequação dos meios aos fins é razoabilidade e proporcionalidade. 24. O que ele quer na 24? Na 24, ele quer que eu julgue os itens 1 e 2. Ele quer que eu diga quais princípios estão no 1 e no 2. No 1, conjunto de princípios ou padrões morais que norteiam a conduta dos agentes públicos no exercício das funções e a prática dos atos. Princípios e padrões morais só pode ser princípio da moralidade. Como não tem outro com moralidade, o outro só pode ser proporcionalidade. Vamos ver. Adequação entre meios e os fins.
Proporcionalidade, matou. Gabarito letra D. Gabarito letra D na 24. Adequação entre meios e fins já matou proporcionalidade. Princípios e padrões morais já matou moralidade. Muito fácil essa questão 24, que caiu para analista judiciário no TRT, 18ª região. As primeiras palavras já matavam, né? Já matavam. Com o tempo, você vai resolvendo muitas questões, que nem a gente faz aqui no curso. A gente se aproximou aí de 100 questões nesse último módulo. Você já identifica nas primeiras palavras a resposta, porque você já está traquejado, né? Tem um traquejo. Questão 25. Pode-se afirmar que a empresa contratada pela administração pública para executar uma obra não pode, de regra, interromper sua execução e alegar falta de pagamento. Por quê? Porque existe uma continuidade do serviço público, letra D. Princípio da continuidade do serviço público. O serviço público, como regra, não pode parar a prestação do serviço. Então, mesmo diante da inadimplência da administração, a empresa contratada continua com um dever de seguir prestando o serviço. É a regra, porque o serviço público não pode parar. O princípio da continuidade do serviço público, letra D, aqui na 25. 26. A necessidade de as penas disciplinares serem aplicadas mediante processo administrativo decorre de qual princípio? Qual o princípio que diz que tem que ter um processo administrativo para aplicar uma pena? O princípio do contraditório e da ampla defesa, né? O princípio do contraditório e da ampla defesa. Poderia ser o princípio do devido processo legal também, mas não tem devido processo legal aqui na 26. Então, fica o princípio do contraditório e da ampla defesa. Não tem ampla defesa, então ficou só o contraditório. O fato de precisar de um processo para punir qualquer particular ou servidor, não importa, o fato de precisar de um processo é embasado no princípio do devido processo legal, ampla defesa e contraditório. Esses três princípios são o tripé do Estado Democrático de Direito. Qualquer pessoa que vai ser punido no Estado brasileiro hoje só vai ser punido se for através de um processo administrativo, ou melhor, de um processo constituído com ampla defesa e contraditório. É o tripé do Estado Democrático de Direito. Ampla defesa, contraditório e devido processo legal. O dia que uma pessoa for punida no Brasil sem processo, sem ampla defesa e sem contraditório, nesse dia não existirá mais Estado Democrático de Direito. A gente estará vivendo num Estado totalitário. Um Estado extremista, né? Esses que as pessoas somem, tá? As pessoas somem. Elas não morrem, elas somem. Somem porque o Estado dá fim delas, né? Pô, tá gravando isso, né? Mas a gente está numa democracia. Eu ainda posso falar que o Estado dá fim das pessoas nesses regimes totalitários aí. Ainda dá de falar, né? Mas depois vão pegar a gravação e vão atrás de mim. Lá no futuro, quando esse Estado voltar, né? Talvez não esteja muito longe. Então, essa foi a nossa aula. A gente comentou o gabarito. Claro que a gente teve que dar uma apressada aqui nos comentários, porque a gente está comentando o gabarito. A gente resolveu questões desse nível detalhadamente durante o nosso curso. Tá? Então, aqui, oficialmente, a gente encerra o nosso módulo de janeiro, que acabou em fevereiro. Tá?